Estamos hoje para mais um episódio do nosso podcast, porque agora em setembro nós temos o Dia do Endocrinologista, dia 1º de setembro, e vamos falar um tema muito especial, voltado para essa data, que é sobre transtornos e padrões alimentares. Vem comigo! Para falar sobre esse tema super especial, eu estou com uma pessoa aqui que ama falar sobre isso, que fala sobre isso direto, dá aula em congresso, que eu já vi, que eu acompanho, que eu sou super fã, que já veio aqui, está virando minha sócia, nosso segundo episódio, que é a Marise Lima. Marise, você até dispensa apresentações, mas fale para o nosso público sobre você, se apresente novamente, para a gente conversar sobre esse tema tão legal. Prazer, Maíra, estar aqui. Como você sabe, eu adoro participar do teu podcast, porque eu acho ele muito informativo, baseado em ciência. E, de fato, eu aqui na minha cidade, na minha região, eu capto muito paciente com transtorno alimentar. E assim como você, que a gente adora trabalhar com obesidade, a gente também trabalha no dia a dia da gente com os fenótipos alimentares. Então, eu sou Marise, sou médica endocrinologista, sou endócrino raiz, assim como Maíra é, e é uma honra estar por aqui hoje. Maravilha, né? A gente define essa bandeira de endócrino raiz. Não estamos fardadas hoje. Minha farda não me entrou, Maria, a barriga não deixou. Mas a gente define essa bandeira da ciência, da ética, do compromisso com a verdade, com o melhor para o paciente. Estamos aqui sempre com essa bandeira, né? E para falar de um tema que é um tema muito especial, né? Um tema que vem sendo abordado em redes sociais cada vez mais, está tendo cursos cada vez mais e é importante que se tenha, porque a gente sabe que existe uma relação muito íntima de transtorno alimentar com obesidade, que é um tema que está em alta na endocrinologia, né? Com os novos tratamentos, com os novos medicamentos disponíveis, está cada vez mais se falando de obesidade, de tratamento de obesidade. Então, é algo que precisa ser falado. Nós temos transtornos alimentares associados a ganho de peso, nós temos padrões alimentares ou fenótipos alimentares, e a gente sabe que existe uma relação íntima, né? 30% a 40% dos pacientes que têm obesidade vão ter ali algum transtorno alimentar ou algum padrão alimentar que favorece a esse ganho de peso, que tem muita relação com estresse, ansiedade, que é a vida atual, né? Então, a gente tem muita coisa para falar. Vamos começar do começo. Antes de falar dos fenótipos, vamos falar dos transtornos que a gente conhece. Quais são os transtornos alimentares que nós temos, que tem associação com peso, que tem associação com obesidade, que às vezes nem peso, é com magreza, né? Então, o que é que nós temos de transtornos alimentares que é importante que o nosso público saiba? A gente divide, isso é uma definição do DSM, que é meio que um catálogo da psiquiatria, de doenças, definições e critérios diagnósticos. No caso dos transtornos alimentares, eles são 5, mas a gente foca em 3 principais. Eles são transtorno de ruminação, que a gente quase não ouve falar, transtorno alimentar restritivo ou evitativo, que a gente vê mais em criança. Antigamente ele só era dito em criança, hoje a gente sabe que tem em adulto também. E aí tem os 3 que são os mais famosos, que é a anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar. Então, no nosso foco de trabalho, a gente vai trabalhar com esses 3 últimos, de uma forma muito prática. Eu vou passar para vocês os critérios. A anorexia é aquele transtorno em que o paciente ele tem uma distorção da imagem corporal, ele tem um medo, um pavor de engordar e por conta disso ele causa um emagrecimento autoinduzido de forma que ele chega à desnutrição. O IMC tem que ser muito baixo. Então, na prática é mais comum em mulheres, adolescentes, é super importante rastrear isso nas adolescentes, que infelizmente tem se tornado mais comum. E esse transtorno é aquele transtorno que a gente conhece muito na mídia, em séries que aparecem na TV e tudo mais, daquela menina muito magra, muito magra, que tem pavor de comer, que está visivelmente emagrecida, mas continua se achando muito acima do peso. Já a bulimia e o transtorno alimentar, eles são muito parecidos, porque ambos têm uma característica em comum. Eles têm a compulsão alimentar associada. E a compulsão, é importante lembrar que ela não é só comer demais. A compulsão, ela precisa ter a característica da falta de controle. Você se sente que perdeu, você percebeu que você não tem controle da quantidade, da qualidade do alimento que você está comendo. A diferença é que na bulimia, além dessa compulsão, que tem várias outras características que a gente pode falar mais para frente, ela é associada aos movimentos, aos fenômenos compensatórios, ou seja, o paciente come demais, e aí ele compensa ou fazendo muito exercício, ou induzindo vômito, ou tomando laxante, ou diurético, dentre outras possibilidades.
Já o transtorno da compulsão alimentar, que é o mais comum desses três, ele é um transtorno em que existe a compulsão, mas não existe a compensação. Eu não purgo o alimento, eu não boto para fora, não vomito, nem uso laxante. Mais ou menos isso. Vem a sensação ruim pós, né? Você tem aquela Sim. sensação de perda de controle. Total, o arrependimento. Seguido de um arrependimento, seguido de uma sensação muito ruim. Exatamente. E alguns critérios de acordar de noite, aqueles critérios que você percebe que realmente é fora do normal. Não é só você querer comer em excesso, é você acordar de noite para comer, é você comer escondido pela vergonha da velocidade, da quantidade que você come. Então, a gente está falando em situações que são patológicas, né? Tem gente que come em excesso, mas não é só o comer em excesso, é de fato ter comportamentos graves associados a isso por um período repetitivo. Né? Uma vez pode acontecer, mas aí o negócio está se repetindo, está sendo mensal. Nos critérios, só te interrompendo, isso é muito importante que você está falando, porque, por exemplo, a gente falar em compulsão, tanto a compulsão ou bulimia, esses episódios de compulsão, eles têm que acontecer, no mínimo, uma vez por semana, nos últimos 3 meses. Então, precisa ser, não é uma coisa assim pontual. Outro ponto também muito importante é que as pessoas têm percepção de compulsão diferente, né? Então, tem paciente, com certeza, que chega no seu consultório e diz, eu estou me sentindo muito compulsiva. E aí, quando você vai ver, é uma pessoa que gosta de doce. E aí, ela não consegue segurar a vontade, e aí comeu 2 bombons e acha que isso é compulsão. Isso não é objetivamente uma compulsão, entendeu? Para ter compulsão, precisa ter exatamente o que você falou, precisa ter perda de controle e outras características, dentre elas, o comer que você se arrepende no final, a sensação de angústia no final é terrível. Uma quantidade que a maioria das pessoas não comeriam naquele intervalo de tempo, a sensação de culpa, de vergonha, comer escondido, comer muito rápido ou comer até ficar muito cheio. Também é bem diferente de só querer comer uma coisinha diferente. Não é só do tô estressado, no final do dia vou comer um chocolate, né? A gente está falando de uma gravidade muito maior. Nem todo mundo que tem compulsão alimentar periódica vai ter obesidade. A gente sabe que a obesidade tem outras questões, né? De gasto, de genética. Mas existe uma associação muito forte, independente de ter obesidade. É um transtorno que tem que ser tratado. É uma doença que o endócrino acompanha em conjunto, mas que também a psiquiatria tem que chegar em conjunto, né, Marisa? Para tratar isso de uma melhor forma. E a gente vê hoje, mulher é muito mais afetada do que homem em todas essas situações, esses problemas de saúde, e a gente vê muita relação isso com a cobrança que se faz do corpo feminino. Perfeito. Né? Existe uma cobrança da mídia, uma cobrança da internet, uma cobrança de você estar naquele modelo de perfeição estabelecido, né? Que existe todo um lucro por trás que a gente sabe. E aí, obviamente, que adolescentes, mulheres jovens, né? E quanto maior a insegurança, mais a gente tá disponível para que isso se torne uma necessidade minha, uma busca enlouquecida. E aí, realmente, cair nessas situações não saudáveis para ter, teoricamente, um corpo escultural. E a gente acaba tendo, de fato, uma visão equivocada do nosso próprio corpo, da relação com nós mesmos. Perfeito. Um dos pontos que são mais trabalhados nos transtornos são a impressão, a autoavaliação da imagem corporal. Porque é exatamente isso. É uma mulher que pode estar magra, com um peso super adequado, às vezes até muito baixo, mas ela não acha que ela está naquele perfil que ela queria. E se repete muito o perfil que as mulheres querem. As mulheres da sociedade contemporânea, elas querem um corpo muito magro, não é isso? Querem não sentir fome. É uma outra questão que a gente precisa conversar. Como se não fosse fisiológico. Como se não fosse normal ter fome. Elas querem simplesmente alguma coisa, uma medicação, uma estratégia que eu não sinta nenhuma fome, fique sem comer. E eu busco aquele padrão que é o padrão que foi imposto na internet, como você falou. Tem um estudo super interessante, conduzido nos anos 90. E esse estudo, eu não lembro se foi nas Ilhas Fiji ou alguma ilha naquela região, que eles avaliaram a frequência de transtornos alimentares em adolescentes, na verdade adolescentes e mulheres, num período determinado, antes da entrada da TV a cabo, e 3 anos depois, após a entrada da TV a cabo. E assim, triplicou o número de purgações, que era vomitar para perder peso, diagnóstico de transtorno alimentar. E era curioso porque
Antes, nessa ilha, o padrão de beleza era o padrão nativo, era aquela mulher que é mais gordinha, está acima do peso, geralmente aquela mulher morena. Não sei se vocês lembram, é aquela região da Moana, né? Daquele filme Moana. Sim. E, como é que se diz? E do Lilo e Stitch. Sim. E aí aquela mulher que ali era o normal deles, era o padrão deles, as mulheres se sentiam bonitas assim, eram valorizadas assim, até pelos homens. E aí quando entra a TV a cabo americana, isso muda, começa a aumentar a frequência de separação, porque muda o foco. A adolescente não quer ser igual à mãe. Ela começou a querer ser igual àquela mulher loira e magra americana, e assim para a população. Então assim, foi uma mudança radical. Claramente mostrando o impacto da mídia como determinador do padrão que deve ser o padrão certo, que se considera, e a gente sabe que não é. Tu imagina se colocam hoje um outro estudo comparando depois da TV e depois da internet, da rede social e do mundo dos influencers, Pois né? já tem. Já tem, né? Já tem Eu muito. acho que deve ser drástico o resultado. Imensamente, imensamente. E é interessante, tem alguns estudos que eles mostram os padrões, né? Então, eles mostram, por exemplo, bem curioso, nos anos 60, começa a vir o padrão da modelo, que é muito magra. Nos anos 70, é uma mulher ainda muito magra, mas é uma mulher que já tem um pouco mais de liberdade sexual, liberdade de escolha. Nos anos 80, é o período que eu, não sei se tu te lembras, assim, que eu era criança, você deve ter ouvido falar. Nos anos 80, as mulheres usavam polaina. Por quê? Porque foi o período auge do exercício. Então, naquele período, o corpo não era magro, era um corpo atlético. Nos anos 90, começa uma transição para quando a gente chega no século atual, né, no século 21, as mulheres, elas novamente querem ser muito magras. Então, assim, a gente está, ao invés de a gente evoluir com a sociedade, ampliar a diversidade, a gente está buscando a magreza, porque tem sido imposta essa magreza e, como você disse, vende. Tem uma verdadeira indústria que lucra muito à com toa, né? remédio para emagrecer, roupa para fazer ginástica e uma série de outras cirurgias, coisas. procedimentos cosméticos, e por aí cosméticos, vai, né? Isso aí, a gente tá tão abaixo que até para a gente entender o que está por trás, tão abaixo que eu digo de entender o mundo por volta disso. Pois é, os interesses, né? né? De moda, de roupa, de tudo, que se a gente for olhar isso, a gente se perde. Realmente é muito interesse por trás. E ficam as vítimas aqui. Né? Eu estava lendo algo a respeito sobre isso, falando sobre... Não era nem questão de corpo em si, mas era questão de procedimento, esse negócio de boca. Porque você vê que as coisas são muito transitórias. Né? Tava na moda botar bocão. Né? Todo mundo com a boca gigante, imensa. E aí popularizou. Aí você pode ver que não à toa, sempre que o negócio se populariza, ele deixa de ser moda. Né? Então, assim... Cansa. E cansa e entra de fácil acesso a todo mundo. Então, parece que depois que o negócio populariza mesmo, que todo mundo tem acesso, deixa de ser moda. Exato. E aí, todo mundo começa... Aí o famoso tira e todo mundo começa a tirar aquilo que pagou para colocar. Certeza. E ver como o negócio é doentio. E aí, era um relato de uma pessoa dizendo o quanto ela já gastou de fazer empréstimos para isso, para se sentir bem, estando alinhada com pessoas. E hoje ela faz tratamento para isso, mas que ela fazia empréstimo para isso, que ela botava e tirava, botava e saia da moda, ela tirava, botava a boca, tirava a boca, botava cílio, tirava cílio, porque entrou e saiu da moda. Você não sabe nem o que você gosta, quem você é, o que você quer para você. Perfeito. Você está tão vidrado em se parecer com algo para se autoaceitar, para ser aceita na sociedade, que você não conhece a sua identidade. Diz assim, não, eu sou assim e acabou. Posso melhorar, mas dentro do que eu sou e não me transformar para estar de acordo com algo, com alguém, Me né? desconfigurar, né? Porque a pessoa, muitas vezes, a gente não reconhece. Uma pessoa que era sua amiga, conhece, de repente você vê ela tão mudada, é tanta coisa diferente que ela não é a pessoa original. Ela se transformou num fenótipo diferente e a gente até estranha. Quem é você, né? Você nem conhece, passa uns 10 anos e você, mexe, como tá Nossa, diferente, o que aconteceu? De fato, E isso tá rotina, é assustador. Tá todo mundo com a mesma cara. Tá. Uma coisa que é importante a gente pontuar é que existe um grupo muito suscetível, que são os adolescentes. Né? E onde que a adolescente está hoje? Na internet. Na rede, né? É um perigo. Então, na internet tem de tudo. Você tem uma ideia, a gente que trabalha com transtorno alimentar, a gente tem, já tem conhecimento de vários perfis de Instagram. E antigamente eram sites, hoje é mais perfil de Instagram. Que eles eram voltados para ensinar técnicas de anorexia. Como você vomita depois de comer, Meu Deus. quantas calorias tem, por exemplo, no xarope que você vai tomar para tosse,
coisas muito absurdas, ensinando as meninas e criando competição. Ah, que ótimo, consegui perder mais tantos quilos, o que é uma coisa doentia, mas tem isso lá ensinado na internet. Tem rede de pedófilo, o que não vai ter, né? Exatamente, nossa. Então, a gente precisa olhar para essas adolescentes agora com esse olhar preventivo. E é por isso que existe uma iniciativa que se chama Health Planet, ou Planet Health, algum nomezinho assim. Não é nova não, é uma iniciativa antiga, que ela faz, principalmente nos Estados Unidos eles têm isso, eles colocam semanas de conscientização alimentar, em que, por exemplo, na escola, todos os professores, eles têm que falar sobre alimentação saudável. Então, por exemplo, o professor de matemática, ele vai fazer uma equação, ele vai citar uma conta de uma fruta ou de caloria. O professor de física vai falar sobre queima de caloria, entendeu? A professora de português vai levar um texto para interpretar sobre o assunto, mas sempre focando em alimentação saudável, evitando falar sobre emagrecimento como foco, porque infelizmente é um grupo que está ali só esperando a pista para fazer qualquer loucura para emagrecer. É o que a gente mais tem. E tem aqueles pacientes que a gente sabe que não chega a ter um transtorno alimentar como esses, um quadro mais grave, mas tem certos fenótipos que levam também a ganho de peso. Tem padrões alimentares não saudáveis. E aí a gente tem uma gama deles. Vamos falar um pouquinho sobre esses padrões. Porque aí sim, eu acho que muita gente em casa vai se identificar e vai se diagnosticar. Eu tenho esse padrão aí. Pois é. O que é que a gente tem de padrão alimentar? Né, de comportamento alimentar não saudável que impacta no peso, impacta na saúde de uma forma geral. E está comum demais no nosso consultório, Marisa. A primeira coisa que falar é reforçar o que você falou na abertura da pergunta. A gente vai falar aqui sobre quando isso se torna um problema. Porque na vida da gente, a gente que não tem doença nenhuma, que não tem problema nenhum, a gente pode ter um comportamento que lembra algum desses fenótipos que a gente vai falar aqui. E desde que isso não ocupe a sua vida, não tire a sua funcionalidade, não seja repetitivo, não tire a sua saúde mental, não tire a sua funcionalidade, não vai ser transtorno, é um perfil. Muitas vezes a gente está fazendo, Maíra sabe disso porque ela é uma pessoa que trabalha, estuda muito obesidade, a gente faz na hora da consulta um inventário, a gente pergunta como é que você come naturalmente, porque é o teu dia a dia, isso pode ajudar a gente, não, independente de ser um transtorno ou não. Então os fenótipos, eles foram criados, eles iniciam após uma pesquisa de um cientista que eu e Maíra a gente conhece muito bem, que é a Costa. Ele fez uma pesquisa muito interessante na Clínica Mayo, lá nos Estados Unidos. Ele entendeu que era diferente tratar a pessoa pela característica que ela tinha. Antigamente a gente tinha poucos medicamentos, então passava o mesmo remédio para todo mundo. Todo jeito de comer passava o mesmo remédio. E aí ele estudou esses pacientes na clínica dele de uma forma controlada e ele separou em alguns fenótipos porque ele investigava quanto de comida que precisava para ficar saciado, quanto se queimava de caloria, se tinha escala de ansiedade, depressão associado, o intervalo para o esvaziamento gástrico. Isso são vários testes assim, que a gente passaria aqui o dia inteiro explicando. Mas a pesquisa foi curiosa. A gente sabe que não existe só os fenótipos de Acosta, a gente vai acrescentar alguns outros também. Mas esses fenótipos, os 4 que ele definiu, ele tratou. E aí quando ele tratou direcionado, a chance de perder peso, ela foi 1,5 vezes maior. E o pessoal que fez o tratamento voltado para fenótipo, perdeu peso, pelo menos 5%, no mínimo 79%. Por outro lado, quem fez o tratamento aleatório, 34%. Então fazia muita diferença conhecer o fenótipo e tratar direcionado para o fenótipo. Então, acho que a gente vai fazer agora uma discussão em relação a esses perfis, a gente dizer o que a gente conhece em consultório, né? Um dos perfis é o paciente que tem o que eles chamam de hungry brain, que seria o que tem baixa saciação. Ele tem baixa saciação, ele precisa de uma grande quantidade de comida, né? Então, a gente pergunta assim, por exemplo, eu pergunto muito, você é aquela pessoa de comer muito em grandes refeições? Para ficar saciado, confortável. Exatamente. Acho que o seu prato é maior do que ao redor, do que os outros, né? Para ter uma referência, ter um referencial. E muitas vezes é o padrão até de saciedade que perdeu-se. Então, ele imagina que ele só está saciado quando ele está satisfeito. E aí tem uma diferença, né? A gente tem 3 S's. Tem o S de saciação, S de saciedade e S de satisfação. Então, o S de saciação, a gente trabalha isso todos os dias. O S de saciação é durante a refeição. Então, é aquela pessoa que quando começa a comer,
que fica saciado rápido, ele tem uma ótima saciação, porque pouquinha comida E ele já fica cheio. já fica cheio. Tem a ver com o tamanho do prato. Tamanho do prato. O de baixa saciação, que é o Hungry Brain, né? Ele é uma pessoa que a saciação dele é péssima. Ele precisa de grande quantidade para ele ficar saciado. Saciedade, que é outro ponto, é um intervalo entre as refeições. E aí, não necessariamente esse grande comedor tem um intervalo maior ou menor entre as refeições. Mas o final é a satisfação, que é a percepção de que, ok, agora eu me sinto feliz. Isso tem a ver com o tipo de alimento e com a quantidade. Então, para esse grupo de pessoas com esse fenótipo, é aquela pessoa que tem que comer até se sentir muito cheia para dizer, agora eu estou satisfeito. Tem que estar no esôfago, Tem que estar no esôfago. E geralmente com o perfil, a qualidade dos alimentos que ele entende como os alimentos que para ele deixam ele satisfeito. Por exemplo, você pode fazer um balde para ele de salada, ele vai ficar aqui do mesmo jeito, mas ele não fica satisfeito. Porque o que ele gostaria era de estar até aqui comendo, sei lá, o feijão, o arroz, a carne, enfim. Esse é o perfil do comedor que tem o fenótipo, como a gente está chamando, do cérebro faminto, que é o que tem baixa saciação. O hiperfágico, que seria, O né? hiperfágico, exatamente. Perfeito. E saciação, vocês entenderam a diferença, né? Existe saciação e existe saciedade. Saciedade é o intervalo. De repente, aquela pessoa que precisa fazer o lanche, porque tem um intervalo de fome muito curto. Ele come agora, daqui a pouco, eita, eu tô com fome de novo, tenho que ter alguma coisa. E tem gente que é o inverso. Odeia quando vai pro Nutri, e o Nutri diz, tem que lanchar. Eu não tenho fome, eu não tenho vontade, eu não quero colocar um lanche, eu fico sendo obrigada a colocar aquilo. É uma pessoa que tem uma saciedade melhor. Perfeitamente. Fica bem, com intervalo mais longo. E não chega morrendo de fome no almoço, por exemplo. Isso, exatamente. Porque não adianta a gente pular o lanche e chegar no almoço querendo devorar tudo, né, Marise? Morrendo de fome. Exatamente, perfeito. Então, continue nossos fenótipos. Pois é, esse segundo fenótipo, que é exatamente este, da baixa saciedade, como a Maíra antecipou, que é aquele que não tem que precisa, que demora muito, quer dizer, demora muito é quando ele não tem esse perfil. Ele demora pouco, quando ele tem esse perfil, para sentir fome novamente. Então, o intervalo não é longo, é um intervalo curto. Vive com fome. Vive com fome. Então, ele comeu agora, daqui a 1 hora, 2 horas, já está procurando comida, já quero comer alguma coisa. Muitas vezes, a gente dá um nome para isso de grazing. O que é grazing? Grazing é pastar. Então, eu como agora, e daqui a pouco eu vou ali na geladeira, tomo um pouco de suco. Aí passa meia hora, um pedacinho de pão. Meia hora, 3 bolachas. Vive beliscando. É o beliscador. Isso, exatamente, é o beliscador. Tem aquela pessoa que você não consegue encher aquela pessoa. Ele vai comer, daqui a pouco ele vai querer mais. E isso pode ser num pedaço do dia. Ele pode, por exemplo, passar a manhã inteira sem beliscar nada, mas ao longo da noite ele ser o beliscador. Isso é um outro perfil que a gente chama de hungry gut, que tem a ver com baixa saciedade, que é o intervalo de uma refeição para outra, ao invés de tipo, ficar muito bem 5 horas, eu fico bem 2 horas. Então eu preciso comer com uma frequência maior. Esse é o segundo perfil. Perfeito. É até importante entender isso, porque tem paciente que tem esse perfil e quer fazer jejum intermitente. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender que não existe uma dieta ou uma estratégia, que é o caso do jejum intermitente, que serve para todo mundo. Se você que tem esse perfil alimentar, inventa de fazer jejum intermitente, vai ficar louco. Vai gerar ansiedade, Piora. vai ser péssimo. Aí você vai juntar um beliscador a um comer emocional, porque você vai estar no desespero ali atrás de comida. Então, a gente tem que entender qual o perfil que tem, até para ajudar na elaboração de qual estratégia seria melhor para aquele paciente. Perfeito. E não querer enquadrar todo mundo que agora o jejum é o que salva. Exato. Né? Agora comer de 3 em 3 horas é o que salva. Porque tem gente que não vai querer. Porque tem uma sociedade muito boa e que não consegue comer. Né? Então, isso é extremamente importante para adequar o melhor remédio, como a gente vai conversar, mas também qual a melhor estratégia alimentar, qual a melhor programação alimentar para essa pessoa. Exatamente. E a gente já pega o gancho para falar no comer emocional, que você acabou de falar. Exatamente. Que é muito comum. Nossa. É demais. Eu acho que nos fenótipos de Acosta, ele era o segundo mais comum. Na prática, pelo menos daqui. Na prática, é tudo, né? É o comer emocional, mundo, que tem um perfil muito caracteristicamente, não que seja 100%, não é todo mundo, mas boa parte dessas pessoas são mulheres ansiosas, né? E aí é muito curioso, porque eu sempre explico, eu digo que a pessoa verte as emoções na comida.
E eu digo muito assim, eu dou um apelido para a comida, eu digo que o doce, ele é um abraço. E de fato quando você come um doce, você sente como se você tivesse alguém fazendo assim, fazendo um carinho em você. E tanto é que é muito comum, assim, as pessoas que estão vendo a gente vão pensar, até mesmo quando eu estou estressada, tudo que eu penso é comer um pedacinho de bolo, pedir um iFood, pedir alguma coisa, pedir uma comida, porque né, a comida traz acalanto. E isso tem a ver com vários fatores. Dentre os fatores, comer aumenta a nossa serotonina, né? Isso aumenta a nossa dopamina também, não é? A comida, ela também é aprendida desde a infância como um prêmio. Exato. Quero ver quem é a mãe, que não disse se comportava, levava para tomar um sorvete, vai comer um brigadeiro. E a gente aprende nesse processo que comer é alegria, comer é a mamãe sorrindo para você. Então você cresce associando num lugar chamado hipocampo a sua emoção com a alimentação. Ele resgata memórias alimentares sorridentes, felizes. Então, o alimento para você, ele é o seu refúgio. E alimento hiperpalatável, porque a mãe nunca vai prometer uma salada. Exatamente. A mãe diz, se você tirar 10, você vai comer uma pizza. Né? Tomar pirulito, vai comer um doce. Vai pro dentista, depois ganha não sei o quê. Exatamente. Então, sempre é associado. Já a comida que a gente sabe que aumenta mais essa questão da dopamina e serotonina, são os ultrapalatáveis. Né? Mas a gente cresce também com esse aprendizado de que ter uma coisa boa, uma coisa ruim, porque às vezes também tá mal, aconteceu uma tragédia, cara, bora ali, né? Bora comer ali ou alguma coisa. E às vezes as emoções que levam ao comer emocional, é curioso até a gente dizer isso, a gente pensa, é ansiedade, né? Não, tem emoção alegre que dá vontade de comer. Tipo assim, eu tô feliz, como pela felicidade. Eu tô cansada, exausta, eu mereço comer. Eu tô tensa, nossa, eu tô tão tensa, deixa eu comer alguma coisa para me acalmar. Tô com raiva, tô nervosa. Lógico que a percepção vai ser diferente. Então, tem paciente, por exemplo, que diz assim, quando eu tô estressada, eu não como nada. Mas aí, quando eu tô alegre, eu como para comemorar. Né? Exatamente. Então, a emoção, ela pode realmente se transformar numa forma de comer. E a gente identifica isso quando a gente vai perguntando a pessoa vai dizendo que come um pouquinho no café, um pouquinho no almoço. Você belisca entre as refeições? Não, mas assim, quando eu tô nervosa, né, me dá uma vontade de comer. E aí, geralmente, é como a Maíra falou, uma coisa muito maravilhosa, muito gostosa. Porque o cérebro da gente, ele é muito inteligente. Ele sabe comer uma folha de alface, não vai levar a minha dopamina lá pra cima. Você come um brigadeiro, me dá uma alegria imensa. Mesmo que seja fugaz, que depois vem uma culpa, um arrependimento, que pode também acontecer no comer emocional, mas que pelo menos naquele imediato, no auge do estresse, chega a dar uma sensação de relaxamento. É incrível, isso é muito comum. Quando é muito pontual, ok, né, Marise? Mas tem gente que vive estresses diariamente. E aí, isso é o que a gente mais vê no consultório. Tem muito estresse relacionado ao trabalho. Foi meu podcast anterior. E aí, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega ao final do dia, diariamente, que é uma recompensa pela raiva do estresse. Então, todo dia pós-trabalho, é doce, é hambúrguer, é iFood, é não sei o quê, é fast food. Porque busca uma recompensa pelaquela raiva que passa todo dia, que muitas vezes é muita carga, é falta de sensação de reconhecimento, trabalha com o que não gosta. Você até gosta, mas é cansaço mesmo. Aí vem aquele momento de, ufa, agora é minha vez, agora eu vou comer o que eu quero, vou relaxar. Eu mereço. Eu mereço. Quem pós-plantão nunca passou por um eu mereço? Né? O plantão foi péssimo, eu mereço, eu vou sair daqui para comer alguma coisa. Né? Então, mas isso está rotineiro na vida das pessoas, né? Isso está frequente. E, obviamente, que esse comportamento frequente vai ter consequência metabólica, psiquiátrica também, né? Porque se você vive estresse crônico ali, não vai só no teu metabolismo que vai repercutir. E a gente precisa tratar isso da melhor forma. Esses dias eu encaminhei uma paciente para terapia que tem uma questão de estresse importante na vida, que precisa lidar com algumas situações, e a comida é uma delas porque é recompensa. Ela disse, Maíra, eu só falo de comida na minha terapia. Minha terapia eu voltei para o comer emocional para tratar isso. Mas falando da comida, eu falo da minha vida inteira. Eu disse, mas é justamente isso. Porque a comida
permeia todos esses momentos. Todos os outros momentos da tua vida, né? Perfeito. Porque tudo tem a ver com isso. A tua recompensa, a tua dificuldade em dizer não, a dificuldade em pôr limite, tudo da tua vida realmente está combinando na tua alimentação. Perfeito. Então faz todo sentido. Eu achei o máximo a pontuação devolutiva dela e está melhorando. Tá? E muitas vezes requer terapia para esses pacientes. Às vezes psiquiatria, né? Tratar, associar um medicamento, tratar a ansiedade e quebrar o estigma que se tem com o tratamento conjunto com a psiquiatria, por médicos e por pacientes, né? Porque tem colega que também tem esse estigma de encaminhar e dizer, olha, isso aqui é endócrino e psiquiátrico, não é só nosso. Bora compartilhar aqui esse tratamento. Perfeito. E muitas vezes o paciente ele está sendo conduzido até com boa fé, boa vontade por um nutri, por um psicólogo, mas ele não resolveu porque falta uma medicação. Então, por isso que é importante a gente trabalhar em equipe mesmo, sabe? Exato. Do mesmo jeito que a gente encaminha para o psicólogo, para o nutri, eles também têm que encaminhar para o clínico, para o psiquiatra, porque o paciente ele é o nosso objetivo principal. O produto da gente é um paciente saudável. Então, a gente precisa realmente investir nesse trabalho, nessa equipe multidisciplinar. E muitas vezes o que parece só um tipo assim, eu fico ansiosa, como pode ser uma doença. Eu posso ter um transtorno de ansiedade, eu posso ter bipolaridade, eu posso ter um transtorno de personalidade que muda a minha forma de comer e tudo mais. Isso precisa ser estudado por um profissional que entenda do assunto. Exatamente. Falta um fenótipo. Diga lá. Vamos lá, o último fenótipo desses que foram do Acosta, né? Porque a gente tem outros adicionais. É o fenótipo do baixo queimador. Né? Que é o paciente que tem um aparente metabolismo mais baixo do que era o esperado. Isso existe, né? Para a pessoa na idade e no sexo que tem. Acontece mais frequente do que a gente imagina, em particular, acontece nas mulheres no pós-menopausa e, na verdade, perimenopausa, já está acontecendo, né? E no processo de envelhecimento natural de todo mundo, o metabolismo vai cair, ele não cai assim de uma vez, ele vai devagarzinho caindo. Só que uma coisa que é muito importante falar também de metabolismo é que essas dietas muito restritivas, um emagrecimento muito intenso, ele causa uma redução da taxa metabólica basal. Então, é muito comum, é o dia a dia da gente, né, Maíra? A gente acompanha, né? A gente vê, mas não é nem só isso. O pessoal chega e diz assim, poxa, doutora, dessa vez eu tô fazendo tudo certo, mas agora que eu engordei, eu não tô conseguindo perder igual foi a outra vez. Por quê? Porque na outra vez, você estava com o corpo pela primeira vez experimentando uma dieta, um medicamento. Agora, o teu corpo já entendeu que você bota pra lascar na restrição. Então, ele entende, o corpo da gente é muito inteligente, ele percebe assim, nossa, essa pessoa me deixou passando fome, então agora o que eu vou fazer? Eu não vou queimar energia nenhuma, eu vou guardar todo o alimento. E aí ele cai significativamente esse metabolismo e fica muito difícil de perder peso. E aí a gente tem que pensar em estratégias que otimizem esse metabolismo. E lembrar que esse é um dos grandes problemas do efeito sanfona. Perfeito. Né? A gente tem um estudo com aquele programa americano dos grandes obesos, né? Um estudo bem famoso já. The Biggest Loser. Isso, já teve em alguns congressos também, mostrando exatamente isso. Eram pessoas que tinham 200 quilos, né? Muito peso, perderam bastante. E aí, com tratamento medicamentoso, com acompanhamento, perderam esse segmento, foram vistos com 5 anos de novo, reganharam todo o peso, ou quase todo, e a taxa metabólica continua aquela taxa metabólica do processo do emagrecimento, então do menor peso que eles tiveram. Exato. Então, cada vez que a gente faz uma dieta restritiva, que a gente usa um medicamento, que a gente perde peso, minha taxa metabólica cai, eu reengordo e ela não acompanha meu reganho de peso. Exatamente. Então, cada vez que eu vou tentando emagrecer, eu vou tendo uma dificuldade a mais, porque minha taxa metabólica basal vai estando menor. Então, meu Deus, doutora, há 10 anos eu perdia peso tão fácil e agora é mais difícil. É mais difícil, foram várias tentativas. A gente hoje gasta menos energia do que a gente gastava há 10 anos. Perfeito. Não é só pela idade, não é só pela mudança da composição corporal, é também pela minha taxa que baixou das minhas inúmeras tentativas e inúmeros reganhos de peso ao longo da minha vida. Exatamente. Então, eu sempre digo isso, consultório, essa aqui vai ser a última, para a gente frear a última tentativa, bora segurar o peso aqui, para a gente frear esse processo de ir reduzindo ali a minha taxa, porque vai ficando mesmo mais difícil, isso é esperado, é importante que o paciente também tenha esse entendimento. Exato, que às vezes é revoltante, né? Eles ficam, poxa, eu tô fazendo tudo certo, não perco peso, tem alguma coisa de errado comigo. E nem sempre tem um exame que vai estar errado, nem sempre é uma doença, pode ser somente essa resposta metabólica do corpo
ao estresse de desnutrição. Exatamente. A gente já falei isso em vários podcasts aqui, emagrecer é um fenômeno contranatural, né? A gente quer, você quer, a gente quer que você emagreça, o corpo não quer. O corpo é um ótimo poupador, ele está lutando para manter o maior peso da vida. Para você já foi uma questão de sobrevivência para todos nós. Então a gente começa a emagrecer, minha taxa metabólica cai, os hormônios da fome aumentam, os hormônios da saciedade caem, você fica pensando em comida o tempo inteiro ali. Por quê? Com o objetivo de voltar à tua reserva de energia, porque isso já foi, há um tempo atrás, uma questão de sobrevivência humana. Perfeito. Né? A civilização, ela avança num passo à frente do que a nossa capacidade metabólica de adaptação. Então, a gente vive momentos diferentes aí de vida, de civilização e de corpo. Então, a gente precisa entender que isso acontece e que um tratamento medicamentoso também, às vezes, ajuda a controlar que essa reorganização do metabolismo vença e a gente reganhe peso. Daí, o tratamento de longo prazo, né? Que a gente hoje trabalha dessa forma. Ninguém vai fazer um tratamento por 3, 6 meses. A gente entende que é uma doença crônica e que o acompanhamento, o tratamento disso tem que ser mantido de forma prolongada. Exatamente. Tem o comer noturno também. Sim, que esse não aí entra é demais. nessa classificação, mas é possível que algumas pessoas tenham um relógio, uma cronobiologia modificada para o mal. De forma que no período da noite aumentam alguns hormônios, entre eles hormônios que dão um aumento de apetite, e a pessoa levanta e vai comer. Porque, veja, para vencer a sua vontade de dormir, você acordar, levantar e comer, é porque de fato é uma coisa que lhe impulsiona. É isso. Então precisa ser levado em consideração que existe uma questão aí importante de saúde. E como à noite a gente cai, o metabolismo ele fica lá embaixo para a gente dormir, o que você comeu ali de noite não vai ser metabolizado rápido, não vai ser gasto aquilo ali. E aí o paciente ele fica recorrendo nisso e ganha muito peso como consequência. Existe a possibilidade também da gente ter vários fenótipos associados, misturados. Isso é mais comum do que você imagina. Então, nem sempre você vai ser somente o cara que tem fissura, comer emocional por doces. Você pode ser a pessoa que tem a fissura e que seja o beliscador, ou que seja o que come bem nas grandes refeições. Lembrar que padrão comedor noturno não significa que eu como mais à noite. Né? Isso, às vezes, até um padrão meu comer emocional. Chega à noite e vai recompensar o dia, come mais à noite. Perfeito. Né? Para você ter um padrão comedor noturno, você come 50% da ingesta calórica à noite, você geralmente come, né, tem a ver interferência no sono. Então, é uma situação diferente. Não é só aquela pessoa, doutora, eu passo o dia até sem fome, mas eu chego à noite depois do trabalho, não dá vontade de comer, aí eu peço um hambúrguer, depois um chocolate. Não, aí é outra coisa. Né? E às vezes até a forma como a pessoa conduziu esse dia. Por exemplo, por isso que o nutricionista fica insistindo, coma, porque nem que seja tipo assim, um bago de uma laranja, mas vai lá de 3 em 3 horas, porque é justamente para evitar esse acúmulo. O corpo, ele pensa que você está induzindo uma desnutrição, então ele de noite, peraí. Está desesperado para recuperar tudo que eu não comi ao longo do dia, e aí acaba descambaltando aí num negócio de de noite comer, vai, né? De noite Deus toma de conta e vai, exatamente. Temos outros padrões ainda? Veja, existem os padrões que as pessoas usam, assim, que não são oficiais. Por exemplo, a pessoa que ingere bebida alcoólica no lugar da alimentação. Esse é um desses. Padrão desorganizado, Padrão né? desorganizado. É um padrão que não tem padrão, né? Juntou o resto. Junta... Não é nenhum desses, é um desorganizado. Está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Pular a refeição, pular café da manhã, né? Esse aí é o olímpico, né? Que pula tudo, né? Também tem isso. Mas, enfim, muitos desses padrões, eles são mix dos outros padrões anteriores, com algumas particularidades. Mas, de forma geral, a gente, quando pergunta, o objetivo da gente entender o padrão é a gente cuidar, a gente tratar. Exato. Então, quando eu pergunto, que eu me certifico que você tem mais ou menos esse perfil... Não então, é por curiosidade. Não é para curiosidade. Dizer, beleza, tá certo, vou guardar essa informação. Às vezes eu fico até constrangida, porque eu começo a perguntar, me conta como é que é a sua comida. Aí a pessoa pensa, quer saber o que eu tô comendo? Eu quero saber. Me conta a tua vida, eu já começo assim, me conta a tua vida, da hora que tu dorme, da hora que tu acorda, o que é que tu faz. Isso, do mesmo jeito, quantas horas de sono, como é o teu trabalho, porque isso tudo interfere e muito na forma como a gente come, né? Você falou do sono. O sono, ele tem um impacto tão grande que uma pessoa que dorme mal, dorme pouco particularmente, ela tem mais peso, ela tem uma tendência à obesidade maior do que as pessoas que dormem bem. E tem mais um detalhe, ela tem padrões de resposta ao tratamento para a obesidade menores do que os que dormem bem. Então, dormir bem tem que ser uma prioridade na nossa forma de tratar. Quando a gente fala de controlar o ambiente obesogênico, que é um termo que se usa muito hoje, não é só falar em dieta, atividade física, né? É controle de estresse, é organizar sono,
em organizar a rotina de trabalho, em organizar a alimentação, em fazer atividade física, em reduzir o tempo sedentário, que é diferente de fazer atividade física. Isso. Né? Você se levantar no meio do teu trabalho, é você ir tomar uma água distante e não ficar com um copo em cima da mesa, é pegar uma escada em vez de um elevador. Exato. Então, tudo isso ali influencia nesse ambiente obesogênico que leva a ganho de peso. Perfeito. As escolhas de compra também, o fato de você pedir muita comida fora. Quando você vai no supermercado, o que você traz para casa? Uma das dicas que eu dou, não vá com fome para o supermercado. Organize a feira. Porque só vai comprar besteira. Então, vai para o supermercado depois de almoçar, ou depois de jantar, ou depois de tomar café, que você tá, a barriga tá cheinha, você vai lá no supermercado, vai comprar com discernimento, vai comprar o que realmente é saudável. Perfeito. Ajuda a gente. E ter entendimento desses transtornos alimentares, desses padrões, né? Servem para nos guiar no tratamento, né, Marisa? Então, as estratégias alimentares, como a gente já falou, Exato. você não vai colocar uma pessoa que tem um padrão beliscador para fazer um jejum intermitente, por exemplo, né? Perfeito. Nem um paciente que gosta mais de comer à noite, por mais que não seja um comedor noturno, para fazer um jejum e não comer à noite, você vai enlouquecer o paciente. É torturar seu paciente. Mas também tem estratégias medicamentosas voltadas para cada uma dessas situações. Exatamente. Não é? Então, isso foi o mais interessante do estudo dele. Exatamente. Foi ver, eu tenho medicamentos que agem no sistema límbico, que é o sistema de recompensa. Exato. Então, para o paciente comedor noturno, comedor emocional, faz sentido a gente fazer um remedinho que haja mais nessa situação. Né? A gente tem remédio que age na saciedade, que reduz, que aumenta o tempo do esvaziamento, que segura a comida ali no estômago. Para quem é hiperfágico, você fazer um remédio que age dessa forma me ajuda. Né? Se lentifica o meu esvaziamento, eu passo mais tempo cheio, o beliscador ajuda se a gente um intervalo maior de refeição, né? Ajuda nessa questão do intervalo. Então, o tratamento medicamentoso hoje é uma arma. Também não temos ainda um arsenal em obesidade tão gigante como temos em outras doenças, né? Como temos no diabetes, que é muito maior, hipertensão nem se fala, mas a gente já tem um arsenal que nos permite fazer um tratamento hoje guiado por um fenótipo, por o que mais me parece ser que interfere no ganho de peso daquele paciente. Verdade. E de fato, a gente agora que trabalha com essas classes novas de medicação, a gente observa que é muito melhor, tanto para o profissional quanto para o paciente, porque é muito recompensante. O paciente volta falando dois aspectos, que eu acho que é o que norteia muito a gente quando a gente trata a obesidade. Um é o aspecto comportamental e o outro é o peso. Então, assim, para eu dizer que um tratamento ele foi realmente muito bem sucedido, eu preciso que marque positivo nos dois. Então, é aquele paciente que vai dizer, olha, doutora, aquela história que eu ficava pensando em comida o tempo inteiro, que a gente chama de food noise. Aquela história de eu ficar pensando em comida o tempo inteiro. Nossa, eu me esqueço, chega 1h da tarde, meu Deus, eu ainda nem almocei. Ou seja, criou uma certa paz para aquela pessoa que pensava em comida o tempo inteiro. Isso é um dos alvos do tratamento medicamentoso, então a gente foca nisso. E o segundo é conseguir perder peso, diminuir o consumo de comida gordurosa, então naturalmente melhorou a taxa, melhorou o peso. E além dessa questão de não pensar, é o paciente que tem impulsividade alimentar. Né? Eu acho que é muito gostoso de ouvir o paciente falar, agora eu consigo pensar antes de comer. Isso, comer cognitivo. Aquele paciente que via no impulso, não conseguia ver um doce e comia, depois que ia pensar, e depois que vinha a frustração, hoje ele consegue ver e ser seletivo no que ele vai comer. E ter a opção de escolher a quantidade que ele vai comer, o que ele vai comer. Eu acho que é uma das melhores recompensas, que é mais do que o peso. Essa sensação de ter o controle da própria vida. Exato. Porque não ter controle do que come passa uma sensação de, meu Deus, eu não consigo controlar o que eu como, eu consigo controlar o que na minha vida. Muito desconfortável. Né? E isso que você falou de ter a noção de encaminhar para os colegas, é importante até nisso, porque às vezes por trás de um paciente que tem uma impulsividade alimentar, tem um paciente com transtorno de impulsividade na vida. Tem um TDAH, tem alguma outra muito coisa. Comum. Na verdade, são comorbidades frequentes, o TDAH e o transtorno da compulsão alimentar. Exato. Então, às vezes é um paciente não diagnosticado, de um transtorno de hiperatividade, de um TDAH, que a gente vê isso na alimentação, porque a gente flagra ali, mas que a gente não percebe que ele é assim no trabalho, que ele é assim nas decisões da vida, que ele é assim nas compras, que ele não termina o que começa porque ele tem uma impulsividade associada. Isso. Então, se você para ouvir o paciente 5 minutos de como é a tua vida em relação a essa impulsividade, você identifica rapidamente. Você diz, opa, peraí, que isso aqui não é só comigo, né? Isso aqui eu preciso ter um psiquiatra junto para a gente tratar o teu transtorno de impulsividade. Perfeito. Se eu não controlo a impulsividade, eu não vou controlar a impulsividade na alimentação. Exato. Então, é por isso que é importante a gente trabalhar ali em conjunto com outros profissionais. Exato. Eu sempre falo, o TDAH, ele tem uma característica dessa, que você acabou de falar, da impulsividade, muito bem colocada,
O TDAH, para ele se sentir em paz, tranquilo, ele precisa de um aumento muito rápido de dopamina. Então, o TDAH muito frequentemente é aquela criança, aquele adulto que tem que estar tendo coisas muito prazerosas. Então, ele tem impulso para comprar, ele tem impulso para jogar, ele tem impulso para beber, ele tem impulso para comer. Por quê? Porque a dopamina dele baixa e ele sente muita carência dessa dopamina. Então, ele não vai se saciar se você ficar só batendo um papo com ele. Ele precisa de uma atividade rápida que dê muito prazer. E uma dessas atividades é o comer. E geralmente vai ser o comer de uma coisa muito palatável. Exatamente, perfeito. Maravilha. Algo mais, algum padrão a mais que a gente não tenha falado? Acho que a gente foi bem longe. Acho que não estamos falando isso para você ficar se diagnosticando em casa. Não se diagnostique que está nos ouvindo, né? A gente está falando isso porque são padrões que a gente vê isso em consultório. Isso são diagnósticos médicos, né? Então, se você acha que tem algo do que a gente ouviu que reflete em você, então procure um profissional, procure ajuda, tá? Profissional para isso. E acho que a gente pode ir para nossas considerações finais. Podemos, sim. Minha consideração final é que, primeiro, agradecer por você ter me chamado aqui. Eu fico muito feliz, de fato. Muda a minha agenda, porque eu acho que é tão importante estar aqui. E eu acho que o que você trabalha é um conteúdo excelente. Então, já deixo aqui até a propaganda para todo mundo acompanhar o podcast, que é maravilhoso. E queria dizer que também obrigada por você ter me trazido para cá, porque falar de transtorno alimentar é sempre importante. E uma das estratégias que a gente tem de prevenção do transtorno alimentar é a educação. Então, as pessoas que estão aí em casa assistindo a gente, vendo, eita, eu acho que eu tenho aquele transtorno que ela falou, nossa, preciso de ajuda. Procura ajuda, não ficar sozinha achando que ali é o seu normal. Então, eu te agradeço muito por isso e reforço que as pessoas que nos viram, mandem esse vídeo para outras pessoas que acham que está passando por um momento de comer diferente, não está tendo controle sobre isso. É muito importante procurar ajuda. Perfeito. Mas eu te agradeço demais por estar aqui. Esse tema não poderia ser com outra pessoa. Você é uma expert nesse assunto, de verdade. Vejo você falando sobre isso com muita frequência e sempre adoro, certo? Sou fã. Você sabe disso. Eu também é maravilhosa. Sou sua fã. Então, você que nos assiste, siga o canal. A gente está sempre trazendo informações úteis aqui, né? Como a gente já falou, não é para você estar se diagnosticando, mas se você acha que isso é algo que impacte de forma patológica na sua vida, porque uma vez ou outra, né, Marisa? Todo mundo vai ter um momento de, ai meu Deus, socorro, preciso comer um chocolate, e tá tudo bem. Exato. O negócio é quando isso se torna uma rotina, ou quando isso começa a impactar na tua vida de uma forma negativa. Então, aí sim, eu acho que você precisa de uma ajuda, e não faça isso sozinho, né? Existem profissionais para te ajudar. Não tenha vergonha, busque ajuda, para você ter uma vida mais saudável, né? Mais feliz.